A gente vive diariamente no estresse. E a gente até às vezes fala, tem o estresse bom e o estresse ruim. Agora, eu não sei quando é bom e quando é ruim, mas quais são os malefícios que o estresse traz para a nossa vida e para o nosso coração? Dr. Ricardo José Rodrigues, cardiologista, é que poderá nos dizer malefícios ou benefícios do estresse no coração, doutor Ricardo? Quando você fica angustiado ou estressada porque não fez uma corrida e não se divertiu, é o estresse bom, né? Então, não se vive sem estresse, isso é pacífico. É o dia a dia. É o dia a dia. No entanto, vamos contextualizar a importância do estresse na doença cardiovascular. Até 1999, 50%, olha o número, 50% Até 1999. Dos pacientes internados em unidade de terapia intensiva, unidade CTI, UTI, com infarto, não tinham um fator de risco demonstrado. Então, por exemplo, era um jovem, já com 45, 50 anos, que não fumava, não tinha diabetes, não era hipertenso, não tinha história familiar, e estava lá infartado. E isto deixava a comunidade internacional, a comunidade científica internacional incomodada. Aí houve uma carta feita por um cientista chamado Braunwald, da época, famoso, onde ele estava dizendo que a gente deveria procurar novos fatores de risco. Por exemplo, homocisteína elevada, lipoproteína A, enfim, coisas técnicas e complicadas. Aí um cientista canadense falou, mas escuta, será que o estresse não é o responsável por isso? Aí ele desenhou um estudo para estudar essa correlação. Ele estudou 15 mil pacientes infartados e 15 mil sãos. A condição é que os infartados e os sãos deveriam ter aproximadamente as mesmas condições. Idade, sexo, pressão alta, enfim, muito parecidos. Grupos Parecidos, pareados, em 52 países. E ele aplicou um questionário para avaliação de estresse. E esse questionário é muito simples. Então ele perguntava para os pacientes, tanto o grupo controle, que é o são, quanto para o infartado. Escuta, você foi demitido no último ano? Você separou-se? Você perdeu um ente querido? A morte de um grande amigo? Né? Você faliu? Teve um quadro depressivo? E a última pergunta, você se considera adaptado no trabalho e na dinâmica familiar? Sim ou não? Se a qualquer uma dessas perguntas a resposta fosse sim, então a pessoa era considerada estressada. Olha, mas isso é muito subjetivo, mas o estresse tem essa característica de subjetividade. Ninguém pode definir se uma pessoa é estressada a não ser a própria pessoa. Claro. Eu posso, obviamente, observar e omitir uma opinião, mas a palavra final é dele. e muitas vezes a gente pode realmente disfarçar, Sim, sim, mascarar o quadro. claro. Então, quando ele pareou os dois grupos, ele observou que o grupo que tinha colesterol acima de 300, ele infartava 3,57 vezes mais. Mas observe que é um nível de colesterol muito alto, quando comparado ao mais baixo. Segundo, o grupo que fumava infartava 3,2 vezes mais. Então, quem infartava. Agora, o estressado, ele infartava 2,8 vezes mais quando ele respondia sim às perguntas que nós acabamos de citar. Ou seja, você observa que na escala de importância de fator de risco, o que é um fator de risco? É uma condição que quando eu a tenho, aumenta a minha chance de doença. E neste caso, a doença é um infarto. Então, o fator de risco colesterol muito alto foi o mais importante. Segundo, o tabagismo, mas o terceiro foi o estresse. À frente do diabetes, por exemplo, da obesidade, Verdade. da hipertensão arterial. Perfeito. Esse trabalho foi publicado em 2004 e aquela ideia que se tinha em 1999, que metade dos pacientes não tinha fator de risco, ela foi rechaçada. Na realidade, não dá nem 5%, porque os 45% estavam estressados. Ou seja, hoje, esse fator de risco, estresse, ele é extremamente importante, não só em quantidade, por ser o terceiro, como em qualidade, porque ele é removível, né? É possível de você trabalhar.
com ele. Você percebe, o fator de risco mais importante para infarto é a idade. Quanto mais a idade avança, quanto mais idosa a pessoa, maior é a chance. Mas isso é imutável, né? Você não consegue mudar. Não sei Sexo você não consegue mudar. É. Né? Ou, no caso, seria gênero. Gênero você não consegue mudar. Mas os mutáveis, exemplo, sedentarismo, obesidade, você consegue. E dos mutáveis, o terceiro mais importante na escala é o estresse. Doutor Ricardo, mas a gente observa que às vezes as pessoas procuram médicos, psiquiatras, psicólogos para tentar administrar esse estresse. E através de medicamentos, através de terapias, isso é possível. Hoje, a teoria mais aceita sobre depressão e estresse é que esses ambientes estressantes, essas situações de estresse, elas diminuem a síntese de alguns neurotransmissores no cérebro, dentre eles serotonina, acetilcolina, noradrenalina. E os medicamentos, eles aumentam esta concentração, mas não tratam a base. Ah, é Não verdade. trata. O que inflama são os fatores estressantes. Então, sob esse ponto de vista, o medicamento ele ajuda a sair do quadro depressivo, ajuda a sair do quadro de estresse, mas ele não mantém fora. Para você manter fora, você tem que identificar, aí entra a parte de psicologia, de terapia, de exercício físico, de nutrição, de ingerir bastante água, de dormir melhor, para que ocorra, entre aspas, uma desinflamação do cérebro. E sob esse ponto de vista, o próprio cérebro volte a produzir níveis normais desses hormônios de satisfação, tais como acetilcolina, serotonina e etc. Então a procura pelo psiquiatra ela é bem-vinda, pelo clínico e etc. Mas precisa tratar a base. Se você não mudar, não vai resolver. não vai resolver nada. Não E quem vai perecer é o teu coração mesmo. Sim. E hoje a gente sabe que mais ou menos de cada 100 pacientes deprimidos, 20, 15, tem causas endógenas, né, herdado geneticamente, mas 75, 80 é ambiente. É ambiente estressante, exemplo, gerente de banco tem que bater meta, que não é possível bater a meta. Verdade. E vai por aí afora. Aquele cérebro vai inflamando. O vendedor que tem que vender tanto. Exatamente. Então esses pacientes inflamam o cérebro e inflamam a coronária também. Inflama também as artérias do cérebro. Então aumenta a aterosclerose, né? Aumenta a pressão arterial, porque o sistema límbico, que é o das emoções, fica logo assim bem perto do vasomotor, sabe? Quer dizer, na realidade não tão perto, mas existe uma ligação de neurotransmissor, de hormônio, via hipotálamo. E aí quanto mais estressada a pessoa fica, mais alta a pressão sobe, né? Libera mais adrenalina, noradrenalina. E a pressão alta, ela vai gastando, né, os vasos, né? Então, quem tinha um tempo de vaso longo, tipo 90 anos, 80, você pode endurecer. Abreviar, né? Com certeza. Então, a receita correta para não se estressar. O estresse nada mais é do que uma desadaptação a uma demanda à qual nós não conseguimos atender. Trabalhar isso com mais qualidade, procurando ajuda, por exemplo, se o problema for o trabalho, o profissional que cuida disso é o coach, né, que a gente chama. Se o problema for dinâmica familiar, tem uma área da psicologia que chama sistêmica, que cuida muito bem disso. Se o problema for financeiro, você tem que resolver o problema financeiro. E junto tem aquelas coisas que servem para qualquer situação. Dormir bem, fazer exercício, como nós falamos, 30 minutos diariamente, comer muito bem e beber muita água e ter lazer. O conceito de lazer é uma atividade prazerosa, sem o objetivo de competição ou resultado, e que de preferência dentro dessa atividade tem atividade física. Por exemplo, jogar golfe, jogar futebol final de semana, jogar basquete. Boliche não, né? Também. Também? Não, tem atividade física. Verdade. Tem muita concentração no boliche, né? É mais concentração e precisão do que exatamente força, do que vigor. Mas está valendo, né? Está valendo. Agora, baralho... baralho aí, tá faltando. Não preenche os critérios. Não preenche, que já não é uma atividade física. Perfeito. Exatamente. Obrigada, doutor Ricardo. Nada, prazer, obrigado pelo convite mais uma vez aqui. Obrigada. Obrigadão.